Já lhe faltou coragem para falar da palavra de Deus? Você já teve medo de anunciar o Evangelho? Muitas vezes as pessoas enfrentam este medo. Lhes falta o ânimo e a coragem para proclamar a verdade da palavra de Deus. Mas há na Bíblia um não temas tratando disso. Não temas de anunciar a palavra de Deus. Não tenha medo de proclamar o Evangelho. Está no livro de Isaías, no capítulo 40, nós leremos dos versos 1 a 11. Isaías 40, versos 1 a 11, que diz assim: Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escambrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Tu, ó Sião, que seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis, aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Nesse texto de Isaías, o profeta inicia o relato de suas profecias que foram proferidas durante o seu ministério, mas que tinham em vista gerações posteriores. No livro de Isaías, nos capítulos 1 a 35, as profecias estão no contexto de uma ameaça, a ameaça do grande império da Assíria, que pretendia tomar o território e a capital Jerusalém do povo de Judá. Nos capítulos 36 a 39, é relatado que aquela ameaça havia fracassado. E a Assíria então iria declinar e perder o seu poder. E um novo império ameaçador surgiria, o império da Babilônia. E o exílio viria para o povo de Judá. Por quê? Apesar do livramento que Deus operara contra o império da Assíria, o povo continuaria com seus pecados, sua idolatria e sua desobediência a Deus. Então, o juízo viria, não agora com a Assíria, mas viria futuramente com o Império Babilônico. Isaías, então, agora proclama àquela geração
que estaria no exílio, quase 200 anos depois do seu tempo e dele ter proclamado essa profecia. As profecias para aquele povo vão levar conforto, ou iriam produzir conforto, porque o juízo de Deus já tinha chegado sobre eles. É isso que as palavras do primeiro versículo deste capítulo nos mostram. Consolai, consolai o meu povo. A ideia é consolem, mas consolem muito. A palavra consolar aqui traz a ideia de dizer algo que produza uma mudança nos sentimentos. As pessoas no exílio estariam tristes, estariam desanimadas, frustradas, até pensando que Deus havia se esquecido deles, que Deus não mais tornaria a tratar com eles como seu povo. Consolar significa, digam palavras para eles que vão mudar esta atitude. Palavras que tragam uma nova atitude, um novo sentimento. Palavras que os deixem animados e alegres. Digam que o tempo do castigo passou, que o perdão chegou. Isso diz o verso 2. Falem para eles que o tempo da sua milícia, do seu castigo, já acabou, já é findo, que a sua iniquidade, o seu pecado foi perdoado, que já receberam então o que o seu pecado merecia. O Senhor já perdoou os pecados deles. Proclamem isso. E que esta proclamação produza conforto para eles. Não precisamos temer o proclamar a palavra de Deus, o anunciar o Evangelho, porque o Evangelho anuncia que o perdão chegou, que o juízo pode ficar para trás. Naquela época, para o povo de Judá, era a mensagem proclamada nesses termos. Hoje, a mensagem é proclamada dizendo o seguinte: Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e nele os nossos pecados foram pagos, e nele os nossos pecados foram castigados. Portanto, para o povo de Deus, o castigo dos seus pecados já foi realizado, já foi pago, e eles estão perdoados. Lá em Atos 10, 43, nós lemos as palavras do apóstolo Pedro que dizem: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Não precisamos ter medo de proclamar o Evangelho, porque o Evangelho anuncia que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, e por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, perdoa os pecados de todos aqueles que seguem este Filho, de todos aqueles que seguem e obedecem ao Senhor Jesus Cristo, de todos aqueles que entregam suas vidas a Jesus para segui-lo e confiam que a obra que ele fez na cruz é suficiente para perdoar os nossos pecados, que nele Deus puniu todos os nossos pecados. Voltando a Isaías, a proclamação do Evangelho não precisa ser temida, porque ela anuncia que todos os obstáculos foram removidos. Aí Deus diz: vós do que clama no deserto, isso é, você que está clamando sozinho, solitário, como se estivesse no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas, faça aí no ermo, no lugar onde ninguém passa, no lugar onde ninguém mora, no lugar que é ermo, um caminho
para o nosso Deus. A ideia aqui é de um rei chegando, mas uma comitiva indo na frente, preparando o caminho para a chegada desse rei, tirando os obstáculos para que o rei pudesse passar sem nenhum impedimento. Então Deus pede ou manda esta voz que clama no deserto para que ela prepare, através da sua mensagem, através da sua pregação, ela prepare o caminho para a chegada do rei. E aí ele diz: todo vale será aterrado, todo monte será nivelado, isso é, todos os obstáculos serão tirados, todo o caminho se tornará plano, será aplanado, tudo que pode atrapalhar será eliminado, tudo que é torto será endireitado, será retificado, e os lugares escabrosos, com buracos e curvas, serão todos aplanados. Era a proclamação de que o Messias viria e que isso deveria ser anunciado, que os obstáculos deveriam ser retirados, porque a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, porque a boca do Senhor o disse. Esta profecia foi cumprida na vinda de João Batista. Ele mesmo disse lá em Marcos capítulo 1, versos 2 e 4, que ele era esta voz que clamava no deserto para a chegada do Rei, o Senhor Jesus Cristo, preparando um caminho, não um caminho literal, uma estrada literal no chão, na terra, mas um caminho nos corações das pessoas, preparando as pessoas, convocando-as ao arrependimento e à fé, porque o Rei estava chegando, o reino de Deus estava se aproximando. Hoje, quando nós proclamamos o Evangelho, nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos preparando um caminho, falando com as pessoas para que preparem os seus corações. O Rei já veio uma vez, morreu na cruz pagando pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou. E está à direita de Deus aguardando o tempo do seu retorno, da sua volta. E os corações devem estar preparados. Não precisamos ter medo de anunciar o Evangelho, porque o anúncio do Evangelho diz que os obstáculos foram retirados. E o anúncio do Evangelho prepara os corações para a volta de Jesus, para que a glória de Deus, que uma vez se manifestou, como disse João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Um dia, esta glória voltará, esta glória se manifestará e todo olho o verá. E as pessoas precisam estar preparadas para isso. E o modo de nós cooperarmos para o preparo destas pessoas é proclamando o Evangelho. Não precisamos ter medo de anunciar o Evangelho, porque o Evangelho proclama que em Cristo Jesus o pecado do povo de Deus já foi pago, foi perdoado. E em segundo lugar, porque é através da proclamação do Evangelho que os corações são preparados para a volta do Rei, a volta do Senhor Jesus. Mas outra razão para não temermos proclamar o Evangelho é que ele é eterno. É que tudo vai passar, mas a palavra de Deus não. E aqui nos versos 6 a 8 é dito então, uma voz clama, uma voz diz, clama. Aí alguém pergunta, e o que é que eu devo clamar? O que é que eu devo anunciar? Essa é a mensagem que deve ser anunciada. Toda a carne é erva, e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, quando sopra nelas o hálito do Senhor. Sim, toda a nossa vida
é como uma planta, é como uma erva que nasce, que pode até produzir uma flor, produzir um cheiro, ter uma certa glória, mas da mesma forma que aquela erva e a sua flor dela um dia murcham e secam, a nossa vida também se esvairá. A nossa vida irá murchar e secar. Não viveremos aqui para sempre. Precisamos proclamar esta mensagem. As pessoas vivem como se fossem eternas. Algumas vezes ficamos iludidos e achamos que vamos viver aqui para sempre. Mas não. Nossa vida aqui não é para sempre. Um dia, nossa vida aqui irá murchar. Da mesma forma que a planta, que a erva, que a flor murcham, assim será a nossa vida. Isaías enfatiza isso dizendo, na verdade, o povo é erva. As pessoas são como as plantas, as ervas. E aí ele repete, seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Somente a palavra de Deus permanece para sempre. É por isso que devemos proclamar o Evangelho, porque tudo mais vai passar, tudo mais vai murchar, tudo mais vai secar. Somente a palavra de Deus e a obra realizada por Deus é que permanecerá para sempre. Minha vida vai passar, sua vida vai passar, não sabemos quando, mas um dia ela vai secar, vai murchar. E somente aquilo que fizemos para Deus, a proclamação da palavra de Deus, e a nossa alma se confiou em Deus, e as almas das pessoas a quem nós anunciamos o Evangelho e elas também confiaram em Deus, é que permanecerão para sempre. Não precisamos temer pregar o Evangelho, porque ele anuncia que o perdão chegou, que em Cristo nossos pecados foram perdoados, porque ele anuncia que os corações precisam ser preparados. É através do Evangelho que os corações são preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E porque o Evangelho permanece para sempre e tudo mais há de passar. Mas, em quarto lugar, não precisamos temer proclamar o Evangelho, porque eles anunciam a vitória do Senhor Jesus Cristo. Diz no verso 9, tu, ó Sião. Sião era um outro nome para o povo de Deus, para a cidade que era a capital do reino de Deus ali no Antigo Testamento, que era Jerusalém. Mas aqui está falando ao povo, tu, ó Sião, os habitantes de Sião, que anuncia boas novas, que proclama as boas notícias, que proclama o Evangelho. Tu, povo de Deus, que tem a missão de anunciar estas boas notícias, este Evangelho, sobe a um monte alto. Tu que estás aí proclamando estas boas notícias a Jerusalém, fala com voz forte, fala com voz alta, levanta, não tenha medo, e proclama as cidades de Judá. E proclama o quê? Veja, aí está o vosso Deus. Proclame que Deus está agindo. Proclame que Deus está presente. Proclame que, apesar das aparências, Deus está atuando. O mundo, muitas vezes, nos transmite a ideia de que estamos à mercê dos nossos próprios esforços,
ou até à mercê das vontades dos poderosos, dos caprichos dos que lideram. Mas isso não é verdade. O mundo pode nos passar a ideia de que Deus não está nem aí, de que Deus não está ligando, de que Deus não está se importando, mas esta não é a verdade. A verdade é que Deus está presente. Vejam, aí está o vosso Deus. E Ele virá com poder. E o seu braço dominará. A palavra final não será dita por nenhum governo, por nenhum sistema humano, por nenhum poder deste mundo. A palavra final será dita por Deus. Ele voltará, Ele governará, Ele será o vitorioso. O seu reino dominará neste mundo de mar a mar, em todas as regiões. Ele demonstrará que esta criação é dele, que ela lhe pertence, e ele voltará reinando aqui. E ele trará o seu galardão com ele. Ele vai trazer a sua recompensa. Ele premiará o seu povo. As injustiças serão desfeitas. O mal será punido. E a justiça galardoada, recompensada. Não precisamos ter medo de proclamar o Evangelho, porque ele anuncia esta vitória da justiça, esta vitória da verdade no mundo em que a mentira prospera, no mundo em que a injustiça ganha terreno. Nós podemos até ficar desanimados e achar que não vale a pena, tal qual o povo de Israel lá no exílio talvez estivesse pensando que Deus não mais agiria. Mas a Isaías foi dito: proclame, diga, vejam, aí está o vosso Deus. Ele está vindo, ele trará a sua recompensa. Vejam que ele virá e o seu braço vai dominar, ele vai reinar. E como um pastor, ele vai recolher o seu rebanho, ele vai apacentar o seu povo, ele vai reunir o seu povo, recolher em seus braços os cordeirinhos frágeis que não conseguem andar, trazer bem perto do seu peito e conduzi-los. E aquelas ovelhas que ainda o amamentam, ele vai guiar mansamente. Isaías aqui usa uma imagem do pastoreio, o pastor conduzindo o seu rebanho. E aí uma ovelha tinha acabado de dar cria, e aquele cordeirinho recém-nascido não tinha condições de andar no passo do rebanho, de acompanhar o rebanho. Então aquele pastor pegava aquele cordeirinho e trazia amarrado uma espécie de bolsa que ele tinha na altura do peito, para que o cordeirinho não fosse abandonado, não ficasse para trás. Ele conduzia. E aquela ovelha que tinha acabado de parir, ele também iria num passo mais devagar, num passo mais leve, conduzindo-a mansamente. Isaías fala de um Deus cheio de graça e misericórdia, que vai reinar neste mundo e vai cuidar dos fragilizados, dos fracos e oprimidos que confiam nele. Não precisamos temer proclamar o Evangelho, porque o Evangelho anuncia que o perdão chegou, que em Cristo os nossos pecados foram pagos e perdoados, que em Jesus Cristo os pecados daqueles que seguem a Deus já estão quitados. Não precisamos ter medo de proclamar o Evangelho, porque é a proclamação do Evangelho que prepara o coração das pessoas para a volta de Jesus.
Não precisamos ter medo de pregar o Evangelho, porque é esse Evangelho que vai permanecer para sempre. Tudo mais vai passar, tudo mais vai secar, só o Evangelho permanecerá. E não precisamos temer pregar o Evangelho, porque o Evangelho proclama a vitória de Deus, a vitória da verdade, a vitória da justiça. Portanto, não temamos, anunciamos em alto e bom som as boas novas, as boas notícias, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém.